Neste vídeo vamos explicar como determinar o domínio de funções reais de variável real definidas a partir da sua expressão algébrica que envolve logaritmos. Vamos então à primeira linha e observamos que temos uma expressão algébrica que tem um logaritmo. Sabemos que não existem logaritmos de números negativos ou nulos, pelo que o domínio de f é igual ao conjunto dos números reais, tais que 4 menos x é maior do que 0. 4 menos x, que é o argumento do logaritmo, tem que ser positivo. Por isso, resolvendo esta inequação, fica x inferior a 4, uma vez que ficaria menos x maior que menos 4, que é equivalente a ter x inferior a 4, teve que se multiplicarmos menos por menos 1, e note-se que teve que se inverter o sentido da desigualdade, de maior passou a menor. E agora então vamos ter que o intervalo que define o domínio é o intervalo de menos infinito a 4. Só faz sentido calcular imagens de objetos que pertençam a este intervalo. Por exemplo, se tentarmos calcular a imagem de 5, não vai ser possível. Vamos tentar. f de 5 fica logaritmo de 4 menos 5, que é menos 1. Portanto, logaritmo de menos 1 não existe e, por isso, não podemos calcular a imagem de 5. Agora, se tentarmos calcular a imagem de 3, já podemos. Vamos ver, f de 3 fica logaritmo de 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Logaritmo de 1 fica 0. E 0 menos 3 é menos 3. Portanto, o f de 3 é igual a menos 3. É isso que consiste o domínio de uma função real de variável real. Determinar os valores de x, portanto, quando está definido pela sua expressão algébrica. Determinar os valores de x que fazem com que a expressão tenha sentido. Vamos então à linha B. Portanto, isto tenha sentido. Isto se nós definirmos a partir da sua expressão algébrica. Naturalmente que nada nos obriga a considerar esta expressão algébrica com este domínio. Se quisermos considerar um subdomínio, uma restrição deste domínio, também é possível. Se quiséssemos considerar uma função que tivesse como domínio de menos infinito a 0 e que tivesse esta expressão algébrica, também seria possível. Mas quando apresentamos apenas a expressão, normalmente o que nós queremos é o domínio máximo da expressão. Vamos passar à segunda linha. Ln de 3 menos x². Se temos que ter o 3 menos x² maior do que 0, agora igualamos a 0 para conseguir resolver esta inequação do segundo grau. Portanto, uma das maneiras que temos é seguir o que vamos fazer a seguir, para conseguir encontrar o conjunto de solução desta inequação. Na equação de segundo grau, acham-se os zeros da equação associada. Neste caso fica mais ou menos raiz 3. Faz-se um esboço da parábola da equação y igual a 3 menos x². O esboço é algo simples, que apenas nos dê a ideia do seu sinal, da sua posição relativamente ao eixo horizontal. Portanto, os zeros são menos raiz 3 e raiz 3. É positivo entre os zeros, negativa fora deles. Como nós estamos interessados nos pontos onde ela é positiva, vamos ter que vai ficar 3 menos x² maior do que 0 é equivalente a ter x pertencente menos raiz 3 a raiz de 3. Portanto, vai ser este o conjunto de pontos onde 3 menos x² é maior do que 0. E vamos ter, portanto, que o domínio é o conjunto, o intervalo de menos raiz 3 a raiz 3. Vamos passar para a linha C. E temos que ter duas coisas. Em primeiro lugar, 4 menos 2 levantado a 2x tem que ser maior do que 0, porque é o argumento de um logaritmo. Mas aqui, como temos um denominador, também este denominador tem que ser diferente de 0. Ora, aqui o temos então, porque sabemos que numa fração não podemos ter 0 no denominador. E, por último, como na expressão também aparece um logaritmo, naturalmente que este x também tem que ser positivo. Por isso, vamos ter que o domínio é este conjunto que aqui apresentamos. Vamos então simplificar cada uma das expressões. No caso de x maior do que 0 até passou para o início, fica já aqui no sítio certo. Aqui podemos aplicar a definição de logaritmo, ficaria ln de x igual a menos 1, ou seja, x igual a e levantado a menos 1. Portanto, é a definição de logaritmo, é assim que se resolve uma equação com logaritmo. E agora temos aqui 4 menos 2 elevado a 2x maior do que 0. Vamos resolver esta inequação. Podemos começar por isolar a expressão em x no primeiro membro, que é esta exponencial. Portanto, ficaria menos 2 elevado a 2x maior que menos 4. Multiplicando por menos 1 dos membros fica 2 levantado a 2x menor do que 4. Note que se inverteu o sentido da desigualdade. Sempre multiplicamos uma inequação por ambos os membros por um número negativo, temos que inverter o sentido da desigualdade. E agora, como 4 é 2 ao quadrado, vamos ter que 2 levantado a 2x é menor que 2 ao quadrado, ou seja, x menor, 2x menor do que 2, ou seja, x menor do que 1. E agora, então, podemos concluir que o domínio fica o intervalo de 0 a 1, com exceção de 1 sobre e. Portanto, desta condição, saía de menos infinito a 1, mas como x tem que ser maior do que 0, fica de 0 a 1 e depois temos que tirar
o E levantado a menos 1, que é igual a 1 sobre E. Portanto, este é o domínio da função h. Vamos agora passar para a função I. E temos aqui que o denominador tem que ser diferente de 0, é o que aqui está ilustrado por esta condição. E por outro lado, o argumento logaritmo, de logaritmo, se aparece só log é porque é logaritmo na base 10, o x menos 1 tem que ser maior do que 0. E portanto, vamos agora resolver cada uma destas condições. E temos que, para resolver a primeira, igualamos a 0 e depois excluímos os zeros que encontrarmos. E para resolver esta equação com logaritmos, vamos fazer a aplicação da lei do anulamento de produto. Portanto, um produto só se anula quando pelo menos um dos fatores se anula. Fica x igual a 0 ou logaritmo de x menos 1 igual a 0. Mas atenção, como estamos a resolver uma condição com logaritmos, temos que colocar a condição e x menos 1 maior do que 0. Ou nesta fase ou na fase seguinte, apenas nos interessam os zeros. Apenas nos interessam os zeros que satisfaçam x menos 1 maior do que 0, uma vez que esta expressão só está definida quando x menos 1 for positivo, ou seja, se encontrarmos uma solução que seja contraditória disto, ela não nos serve. Sabemos que x menos 1 é maior do que 0 quando x é maior do que 1. Por exemplo, se uma das soluções for o 0, que é o caso, vamos ter que excluir. Portanto, vai ficar x igual a 0 ou x menos 1 igual a 1. Portanto, este x menos 1 igual a 1 resultou da aplicação direta da definição de logaritmo. Portanto, fica x menos 1 igual a 10 elevado a 0. É a definição de logaritmo. E agora vamos ficar com qualquer coisa como x igual a 2. Portanto, 1 mais 1 dá 2 e note-se que excluímos o 0, porque o 0 não é superior a 1. Só nos servem soluções que sejam superiores a 1. Portanto, daqui só tiramos o 2 e já sabemos que o domínio será, já não vai incluir o ponto 2. Como x menos 1 maior do que 0 é equivalente a ter x maior do que 1, podemos concluir que o domínio vai ser o intervalo de 1 a mais infinito, com exceção do 2. E termina aqui o exercício.